Boa noite para todos, tudo bem? É um prazer estar aqui nessa mesa tão bonita, tão florida, né? Tão bela, como estar aqui. E obrigado por todos estar aqui presente, obrigado pelo convite, Ruth. Ruth patrocina e toda a família, nos conhecemos há anos e anos e anos. Né? Somos família mesmo, de fato, somos família, né? Somos de família. E eu fiquei muito feliz pelo convite dela. Porque assim, quando a gente está dentro da área sobre o autismo e como é um tema que tem se falado muito nos últimos anos, principalmente quando a doutora Edgleia falou desde 2012 para cá, tem crescido essas informações sobre o que é esse assunto, as pessoas me procuram. Vamos fazer parceria, vamos fazer assim. E eu gosto de fazer parceria com quem está, quem vive, quem sabe como que é. Então, como sou uma família típica, eu sou casado com a Lidiane, que acabou de cantar aqui para vocês aqui, e nós temos 3 filhos, como ela falou, o Arthur, nível 2 com suporte, tem 16 anos, o Murilo, ele tem 8 anos, ele é TDAH e autista, e tem a Emily, que ela não tem, mas ela que comanda o grupinho do bando, né? Tem 11 anos, e está ali conosco. E para você ver, o Arthur não precisou vir estar com a gente tem a confiança de como ele pode estar até lá, em casa, porque para chegar ao nível que nós chegamos, deixar confiar o nosso filho estar em casa, porque foi um trabalho árduo. Mas nós passamos por muita dificuldade, muito preconceito, muito. Foi assim, desde o momento ouvir, né, sobre o diagnóstico, porque eu sou a pessoa que disse que não acredito, sou o que dava não, que é mentira, meu filho não é assim, eu que fazia a negação, e a Lidiane, e ela que recebia toda a informação, a professora e a diretora falava, seu filho tem uma condição, vai lá. E justamente no mesmo ano que aconteceu sobre a aprovação da Lei Berenice, no mesmo ano, o mesmo ano, foi o ano que ela começou a correr atrás sobre o diagnóstico. Então, sabemos que para aquela época, em 2012, já era muito escasso profissionais habilitados para dar. E, por a graça de Deus, conseguimos achar um médico, uma médica, na verdade, uma doutora, que foi assim, fundamental para a nossa vida. E foi justamente eu, essa pessoa aqui na tua frente, que negava, que não aceitava. E hoje, ao decorrer de toda essa experiência, nós temos feito algumas palestras, temos feito alguns treinamentos, mas porque nós chegamos a esse nível, porque estávamos cansados de ouvir tanto preconceito, tanta informação. E eu estava em um evento, num momento, estava eu e minha família, a gente foi deixar as crianças para ficar numa sala, e ao deixar a criança lá na sala, eu falei assim, ele é autista, ele vai ficar aí com vocês, eu estou lá na igreja, estou lá num templo lá, só me chamar. Não, a gente não fica com esse tipo de criança. Então, assim, eu não estou falando aqui de tipo de igreja, instituição, não é sobre qual é a nomenclatura da igreja, mas estou falando de pessoas que não sabem, entendem do assunto. E então, naquele momento, doeu no coração, doeu mesmo. Eu não agredi ela porque por ser mulher, eu por respeitar, mas a sensação era, a vontade era essa, porque quem é que fala assim do meu filho? E ele dizia, não, Rafael, não, se segura aqui, vamos pra lá, vamos pegar as crianças aqui e a gente vai embora. Dobrei meu joelho e falei, não é possível, Senhor, vai contra aquela mulher lá, pega ela, vai contra ela. E eu escutei assim, oxe, você não sabe sobre o assunto, você não estudou, você não tem buscado conhecimento, não tem aprendido, desenvolvido cada dia mais, porque estar com nossos filhos é uma prática. Eu não tinha teoria, eu não sabia nada sobre autismo, mas eu estava com a prática de vivência com eles. E naquele momento ali eu fiquei consternado. Eu falei, Senhor, não é possível, faça alguma coisa com ela. E veio um pensamento e uma das situações que acontece muito na psicologia sobre tipo de ignorância. E eu gosto de fazer muito essas perguntas para várias pessoas. Para vocês, pensa assim, qual é o maior ignorante que existe? Qual é o maior ignorante para vocês? A maioria vai falar certo. Aquele que não busca, aquele que não quer estudar, aquele que não quer procurar saber. Não. Para mim, o maior ignorante é aquele que sabe e não ensina. Aquele que sabe e não ajuda. Aquele que sabe e não espalha as informações corretas.
ensina as pessoas. Então isso tocou em mim. Eu falei, poxa, mas é ela que é o problema, é eu que estou sendo cobrado. Então a partir dali nasce em nosso coração, que nós temos hoje, meu filho está até ajudando aqui, distribuindo um cartãozinho pra gente. Eu sei que está quebrando um pouquinho o protocolo. E nosso intuito desde esse momento, já temos já uns quase 5 anos já de treinamentos, palestras, nós temos feito conscientização sobre o assunto. Sabemos que a única forma de tirar as pessoas do estado de não saber, tirar as pessoas do estado não sei, não conheço, aquilo que é o estranho para as pessoas é o conhecimento. É levar as informações corretas, não as falsas, as verdadeiras informações. E não porque vindo de uma família que pratica todos os dias essa vivência. Então eu tive que buscar, estudar. Eu comecei a estudar não para ajudar os outros, era para ajudar a minha família. Foi nesse mesmo momento que veio essa cobrança. Não, da sua família cuido eu, quero que você ajude outras pessoas. Então hoje nós já temos mais de 2.000 alunos já foram capacitados, foram treinados, ainda muito pouco para 210, quase 210 milhões, né, de brasileiros. É pouquinho, mas acredito que esse pouquinho que nós temos alcançado muitas pessoas, muitas famílias, muitas informações têm chegado ao nosso ouvido, famílias e pais, porque na maioria do nosso treinamento a quantidade de mulheres é muito presente. Mas a quantidade de homens é pouquíssima. É justamente essa parcela que eu tento alcançar o máximo possível, que eu preciso da ajuda dos homens para a gente espalhar as informações, porque a base familiar precisa também, tanto do pai quanto da mãe, construir essas informações corretas. Eu falo que o preconceito ele nasce primeiro dentro de casa, não é dos outros não. Eu não preciso os outros ser preconceituosos não. Dentro de casa já começa o preconceito. Mas o preconceito daquilo que é estranho, daquilo que é novo, entende-se, há uma normalidade padrão do ser humano. Nós temos medo daquilo que não conhecemos. Nós temos medo, temos averso, temos que ficar afastado daquilo que não temos prática, daquilo que é do desconhecido. Mas no momento que você aprende, você conhece, você entende, você ouve do que é certo, nossa, é libertador. Eu escuto várias pessoas, principalmente os que estão descobrindo autismo com uma idade já mais avançada e falam, Rafael, como que é aquele respirar, sabe quando você sai debaixo d'água e respira aquele ar profundo? Agora eu sei que o problema não era os outros. Estava em mim por não entender ou os outros não saber quem era eu. É libertador saber dessas informações. É libertador ter boas informações corretas sobre quem é, o que é o autismo e como que ele se desenvolve. Então, através de toda essa trajetória, eu não quero prolongar muito aqui, toda essa trajetória, nós fizemos até esse livro aqui, que é o Descobrindo o Autismo. Fiz o lançamento dele recentemente, ele era para ter sido lançado desde o ano passado, mas devido a algumas condições do ano passado, a gente escolhemos esse mês de abril e fizemos o lançamento até lá na livraria Leitura, né? E vocês quiserem adquirir comigo fisicamente, mas pode também adquirir também pela Amazon também. E tem lá esse livro, tem outros livros também que eu tenho, que fala sobre, esse aqui já é um guia prático, já é mais para ajudar as famílias. Como? Rafael, acabei de descobrir. Como é que eu faço para vencer, para entender? Primeira coisa, vence a negação, porque é o primeiro passo de tudo. Quando o médico fala, ó, tem uma condição aqui, vamos ter que investigar. As famílias começam a falar não. E esse não é problemático, porque o não impede desenvolvimento, o não impede eu buscar informações, impede muita coisa. Né? Então a gente vem tudo nessa trajetória. E aproveitando o gancho que a doutora já colocando informações lá para a Ruth já começar a apontar, uma coisa que eu falo muito nos meus treinamentos, sabe o que te falta? Estamos cansados de lei. Chega, por favor, tem muitas leis, está faltando execução. Está faltando fazer executar. Está faltando os lugares fazer funcionar aquilo que está já descrito. Claro que ainda vai surgir novas leis de adaptação, de ajuste, mas entendemos que existe um ritual, né, decretos, tudo bem. Mas precisamos muito mais de execução. Precisamos que os lugares sejam, que cumpram corretamente. Porque tem muitas coisas que estão pedindo, não estão fazendo. Tem muitas coisas que estão dando orientação, ninguém está cumprindo. E nós, como família, nossa, como está difícil.
como está difícil. Eu tento apagar o fogo, tentando assim, família, enquanto você não consegue um plano, ou você não consegue um atendimento médico, vamos tentando ajudar em casa? Vamos acelerar um pouquinho dentro de casa? Aconteceu com a gente, experiência própria. O Murilo foi agendado a fono, já tem 5 anos. Não falava nada. Se não fosse o esforço da mamãe, dentro de casa todo dia, hoje ele fala, até os cotovelos falam os dois. É por quê? A existência da mãe. Sabemos que ainda existe um resquício ainda, porque precisamos de um profissional, mas está até hoje lá, inscrito e aguardando o profissional. E ainda não foi chamado. Então, o que está faltando? São execuções. A lei obriga, a lei fala que tem que ter atendimento, a lei fala que tem que acelerar a fila, mas não está sendo muito bem executado. Mas eu acredito, eu espero, acreditando, né, doutora, que vai acontecer. Em nome de Jesus. Temos que acreditar que o novo tempo vem. Né? Nós temos que acreditar, nós precisamos desse arranjar, desse momento de colocar as questões políticas em execução, fazer funcionar, porque já temos muitas leis, agora precisamos executar. E eu acredito muito que a hoje com certeza vai estar nesse caminho. E, mais uma vez, por ser família típica, por isso que eu estou totalmente 100% do lado dela. Agradeço a todos.